Senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio e eu preciso te trazer uma imagem que está repercutindo nas redes sociais nos últimos momentos, que é uma imagem sobre o gramado lá dos Eucaliptos, o estádio que vai receber a Avenida e Grêmio logo mais às 19 horas. Vamos ver a condição desse gramado e isso é uma coisa que está me preocupando, eu confesso para vocês. Vejam que houve um corte no meio do gramado, que atravessa o gramado de ponta a ponta ali, próximo ao círculo central. O que aconteceu ali, Diogo? Ali eles fizeram uma obra de drenagem pro gramado, fizeram uma manutenção, e eu não sei se eles atravessaram alguma coisa, um cano, alguma coisa ali por baixo, mas a questão é, se a gente conseguir notar, se vocês notarem bem ali, tem um desnível do campo. Aquilo ali é preocupante, porque aquilo ali para um jogador torcer o tornozelo, para ter uma torção de joelho, uma questão ligamentar, aquilo ali é barbada, cara. É barbada de acontecer. E assim, nós já temos um elenco reduzido, nós já temos preocupações com lesões. Hoje nós vamos ter que colocar titulares em algumas posições, não tem o que fazer. PP, Vijaçante, Cristaldo, algum deles vai ter que jogar daqui a pouco. Mesmo que seja no segundo tempo, talvez, mas vão ter que jogar. E isso preocupa. Preocupa porque o Grêmio, além de não ter jogadores e os movimentos na janela serem tão poucos, para dizer que não existe quase nada, a gente perder jogadores num gramado nessas condições é terrível. Eu já nem digo a condição do gramado em si, a questão de ter areia, de não ter, eu já digo nos desníveis. É os desníveis que me preocupa. Então eu acho que a dupla Grenal tinha que estar mais atenta a isso e cobrar a Federação Gaúcha de Futebol. Eu já nem falo da situação do gramado, porque aí o nosso telhado também é de vidro, porque a arena também tem um gramado, né, daqueles dos piores. Mas questão de desnível não dá. Desnível é lesão na certa. É brincar com o futebol. E brincar com milhões. Porque a gente investe muito. E colocar os jogadores nessas condições é jogar contra o próprio clube. Eu acho que a gente tinha que ficar mais atento a isso. A direção precisaria ficar mais atenta nessas condições. Eles estavam até pintando o gramado agora há pouco. Essas imagens aí são do Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes. Beleza, meus amigos? Bom, vamos falar sobre as próximas rodadas do Campeonato Gaúcho, porque a Federação Gaúcha de Futebol divulgou as datas das últimas 3 rodadas do Campeonato Gaúcho. Mas para a gente chegar até lá, eu preciso te trazer aqui os próximos passos, né? As nossas próximas rodadas. Hoje contra o Avenida, então, às 7 da noite. Na próxima terça contra o Novo Hamburgo. Depois, no sábado que vem, nós vamos enfrentar o São Luís em casa. Novo Hamburgo e São Luís nós vamos enfrentar na Arena, ou seja, serão 2 jogos em casa. Depois, contra o Ipiranga, na quarta-feira da outra semana ainda, nós vamos jogar fora. E aí sim, chegaremos às últimas 3 rodadas. A 9ª rodada, ela será muito importante. Por que ela vai ser muito importante? Porque ela vai começar no sábado, dia 17. Dia 17. No regulamento do Campeonato Gaúcho, o último dia para inscrição de jogadores no Campeonato Gaúcho para disputar a reta final é o dia 16, ou seja, sexta-feira. Na teoria, meus amigos, nesta rodada, na 9ª rodada que vai acontecer pra gente a gente abre a rodada, na verdade, é contra o Santa Cruz às 4h30 da tarde, no sábado, dia 17. Nós já teríamos os nossos jogadores, os nossos reforços. O último dia de inscrição de jogadores no Campeonato Gaúcho é dia 16. Quem chegar depois do dia 16 não joga mais o Campeonato Gaúcho. Então, na 9ª rodada, nós teríamos os nossos reforços, segundo a entrevista do Bruno, segundo o que o Bruno disse. E a ideia é trazer os reforços para o Campeonato Gaúcho. Então aqui, nós enfrentamos na 9ª rodada o Santa Cruz. Na rodada seguinte, que vai acontecer no outro domingo, nós vamos enfrentar o Internacional. O Clássico Grenal no Beira-Rio às 4 da tarde, num domingo. Essa é a 10ª rodada. E a última rodada do campeonato vai acontecer contra o Guarani de Bagé, na Arena, tá? No sábado, às 4h30 da tarde. Todos os jogos vão ser no mesmo horário. Então essas são as últimas 3 rodadas importantes, não é verdade? Porque a 9ª rodada vai ser a primeira rodada já com os reforços, e assim eu quero acreditar. A 10ª rodada vai ser a rodada do Clássico Grenal. E a 11ª rodada, que vão acontecer todas às 4h30 da tarde, é a rodada que praticamente vai definir, se tiver ali todos brigando pela liderança, quem vai decidir a reta final, os mata-matas do Campeonato Gaúcho em casa. Então, serão
rodadas muito importantes aí, as últimas 3. Beleza, gente? Vamos falar sobre Caio Jorge pra gente encerrar o nosso conteúdo aqui. O Caio Jorge concedeu uma entrevista para a ESPN e confirmou que recebeu algumas sondagens e algumas ligações do futebol brasileiro. Entre essas ligações está a do técnico Renato Portaluppi e ele explicou por que decidiu não voltar para o Brasil nesse primeiro momento. Segundo Caio Jorge, foi uma decisão que partiu não só dele, mas também da família e da própria Juventus. Ele teve um problema de lesão, uma lesão no joelho que acabou tirando o jogador dos gramados por um tempo. Agora ele está emprestado ao Frosinone da Itália, tá conseguindo se recuperar, tá jogando, tá ganhando uma regularidade, inclusive tá marcando gols por lá. Ele entende que tem condições de manter uma carreira na Europa. Por isso, ele preferiu continuar por lá. É um jogador jovem, tem 22 anos ainda, o Caio Jorge, e não era, né, de se esperar algo diferente dele querer tentar a carreira ainda no clube europeu. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Qualquer atualização eu te trago aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!